Para entrar nesse recinto, respeita a lei do reinado, é do reinado, é do reinado, é da quimbanda do meu lado. Pode vir de terras escuras ou das terras lá do além. Vem com o nome de bruxa, seu moço, de onde ela vem. Pode vir das terras escuras ou das terras lá do além. Vem com o nome de bruxa, seu moço, de onde ela vem. De onde ela vem, de onde ela vem. Isso quase ninguém sabe, essa bruxa vem do além. De onde ela vem, de onde ela vem. Isso quase ninguém sabe, essa bruxa vem do além. Essa bruxa vem do além, 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 vem fazendo magia lá das terras do além. Essa bruxa vem do além, essa bruxa vem do além, vem fazendo feitiço lá das terras do além. Salve o povo de Exu, lá o Exu, salve o povo das bruxas, salve a bruxa, salve o povo das bruxas. Salve pessoal do Alê, salve o povo do Alê, jogando as 7 catacumbas aqui, né? Salve os bruxos, né? Salve os bruxos, salve os bruxos, salve o povo do Alê, jogando as 7 catacumbas aqui, né? Falando a respeito hoje, vamos falar a respeito de um mistério aí, muito importante. Pra você que acompanha o canal, muito obrigado aí, né? Hoje vamos falar a respeito de linha de bruxos, né? Vai ser bem oculto também. Grande parte de tratar desse povo também é fundamento hoje, atualmente, que muita coisa se perdeu. Entretanto, hoje, fundamento mesmo de lidar com esse povo é de linha de Quimbanda das Almas, vertente da linha da Quimbanda das Almas, porque é uma linhagem que você quase não escuta o povo falando nos terreiros e nos templos, né? É uma linhagem antiga. E é um mistério, é um segredo também, mas vou falar aqui um pouco a respeito disso, como muitas pessoas que acompanham o canal, né? Até mesmo pessoas que pediram cantigas de bruxas, né? E eu vou fazer um vídeo à parte falando a respeito de bruxos, né? A linhagem de bruxos, mas vou falar a respeito disso. Não vou falar fundamento, não vou falar coisas muito intrínsecas, vou falar a base, assim, só para ter um entendimento, né? E as pessoas poderem tratar com respeito entidades como essas, de grande conhecimento, mistérios como esses de grande conhecimento, que quase não vem mais no terreiro por ignorância das pessoas, e também muitas entidades boas e muitos mistérios bons não se manifestam mais em muitos trabalhos espirituais, porque entidades que não aceitam ser desrespeitadas não vão pisar onde elas vão ser tratadas com falta de respeito ou vão moldar os fundamentos delas de maneiras que não convém, né? E hoje, tudo que eu vou falar aqui é a respeito da perspectiva da linha de Quimbanda das Almas, da vertente, de uma vertente dentro da linha de Quimbanda das Almas, caso alguém tenha alguma dúvida, né? Deixe nos comentários, como já foi falado aqui a respeito do canal, isso tudo foi explicado, certo? Vamos falar hoje sobre a questão de Quimbanda, enfim. Hoje vamos falar a respeito da linha das bruxas, né? Erroneamente, eu vou falar tudo aqui a respeito da perspectiva da linha de Quimbanda das Almas. Erroneamente, as pessoas confundiram a linha de bruxas apenas com a linha de pombogiras, né? Que toda pombogira é bruxa, tudo bem, mas tem bruxa que é só bruxa e não se mescla com a linha de pombogiras, né? Tem bruxas que são pombogiras, tem pombogiras que são bruxas, tem pombogiras que não são bruxas, tem pombogira que é só pombogira e acabou, né? Tem bruxas que são apenas bruxas, e é isso que nós vamos falar a respeito disso hoje, tá certo? Quando você trata a respeito da linha das bruxas, o que é a linha das bruxas? A linha das bruxas é uma linha antiga, certo? Uma linha que se manifestava em alguns médios, alguns templos antigos, né? Tinha bastante médios assim, que trabalhavam, era uma linha bem vista antigamente em algumas regiões aqui do país, né? Entretanto, com o passar do tempo, né, foi uma linha de trabalho que, com o passar do tempo, o decorrer, foram ficando um pouco mais longe, né, do que acontecia no cenário da espiritualidade, né, o que acontecia na questão espiritual do contexto geral de algumas religiões, né, e acabou se tendo uma forma, elas ficando um pouco longe, né, porque a forma de incorporação e a forma de trabalho dessas entidades, né, para quem gosta, sim, então respeito, eu particularmente já tive a honra, né, de poder presenciar essa questão de trabalho. É muito bonita a forma de trabalhar,
Mas é uma forma que nem todo mundo tá preparado pra conseguir aguentar. Se o pessoal já reclama do Exu que vem curvado nos terreiros e fica tentando doutrinar a entidade de mata, por exemplo, essas pessoas dificilmente tratariam com respeito devido e com a dignidade e a honra, né, que uma linhagem de bruxo, uma linhagem de bruxa merece ter, porque eles têm uma influência muito grande, eles têm um conhecimento muito grande, né, como todos aqui já devem imaginar, a linhagem de bruxa tem um fundamento muito importante, né, e é totalmente diferente bruxas, de entidades de bruxas, né, a forma de se trabalhar e até de se cultuar, né, a questão de firmezas e alguns assentamentos, é tudo diferente, é diferente, né, e eu não estou falando aqui com coisas sem fundamento. São fundamentadas. Eu conheço pessoas que trabalham com bruxas na linhagem de bruxas mesmo na calada. E essas pessoas nem que bandeiro sabem que eu era, né? Como foi o caso de alguns alunos de tambor meu. E questões de aulas que eu ensinando eles a questão dos toques, né? E eu vou contar essa história mais pra frente no vídeo, né? E aí o que acontece? A linhagem de bruxa, ela é uma linhagem muito antiga, tá? Uma coisa que eu quero deixar clara aqui para algumas pessoas. Linhagem de bruxa funciona da seguinte maneira. Quando vocês escutarem a respeito de questão de hierarquia, algumas fundamentações a respeito das bruxas em si, tem as questões caricatas, que as pessoas colocam, que é de quesitos históricos, tudo, e tem realmente a questão da bruxaria, né? A questão do que acontecia. Bruxas, elas foram grandes movimentadoras de energia e de transmutação de muitos elementos, né? Elas que aprenderam muitas questões de ervas e algumas fundamentações que empregamos até hoje, né? A questão de alguns quesitos que apresenta na mata em si, né? Algumas pastas que se fazia com determinados tipos de maceramento de ervas, né? Algumas questões de alguns medicamentos naturais, né? Que se usava antigamente. Muitas questões disso, as bruxas eram grandes entendedoras de uma ciência, um conhecimento muito, muito interessante para a época que executaram, né? E muitas pessoas que chamam de bruxaria pode se chamar até de pessoas muito inteligentes, de uma sabedoria que na época era considerada até proibido, né? Por uma questão de N motivos, inclusive quesitos de controle de poder, né? Querer que o povo não tivesse determinado conhecimento, e as bruxas elas iam para uma linhagem um pouco fora da rota de conhecimento, e elas, além de grande conhecimento no mundo material, né, que elas procuravam ter a ciência das ervas, do fundamento de alguns determinados tipos de medicamento, além do tempo da época delas, elas também tinham um grande conhecimento espiritual, da forma de se tratar com espíritos e até de grandes divindades, né? Muitas vezes as bruxas, elas tocavam uma questão de trabalho, uma magia, né, muito forte, e eu diria até mesmo praticada com mulheres, apenas com mulheres, porque nós que somos adeptos do mundo espiritual, nós temos o entendimento que o corpo, né, a forma que o homem e a mulher foram feitos, tem vibrações e energias diferentes que só ambos conseguem chegar no mundo espiritual. Até tem lugares que só mulheres, a energia feminina consegue trabalhar. E tem energias que só a energia masculina consegue trabalhar, que são extremos e trabalhos ocultos que apenas cada energia consegue trabalhar, né? Tem entidades femininas muito fortes, muito poderosas, que homens não conseguem tratar e lidar, porque as mesmas não aceitam, né? Por causa de tudo bem, porque é uma forma de respeito, são grandes divindades com uma força de mover esses trabalhos absurdos, né? E que mulheres conseguem lidar. Por isso que a bruxaria ela é muito forte, ela trabalha muito com a energia feminina, né? Ela trabalha com a energia muito aonde eu diria até que a mão de uma mulher consegue alcançar, né? E a mão de poucos homens conseguem. Mas embora tenhamos bruxos, mas é uma outra conversa, é um outro contexto que vai ser explicado no outro vídeo. Entretanto, bruxas e bruxos dentro de... Não falando de extremos, aonde só algumas mulheres conseguiriam alcançar, né? Falando de um contexto um pouco mais não tão profundo assim, bruxos e bruxas trabalhavam numa energia similar, parecida, né? E era a linha dos bruxos e a linha das bruxas, que hoje já não se fala tanto assim. Um abraço aí para o bruxão aí de Santa Catarina. Eu falo para vocês, se tiver algum seguidor, alguém aqui no canal que queira e que goste de fazer e que precise de um trabalho espiritual, algo voltado na linha de quimbanda, de alguém competente, né, perto de Balneário Camboriú, né,
e que eu sei que as coisas estão um pouco complicadas aí, mas esse conhecido não é golpista, ele é tão íntegro nas formas de trabalhar como poucos médios hoje em dia, e ele tem um conhecimento absurdo de Kimbanda, né? Ele não é da linha de Kimbanda das almas apenas, ele é preparado em várias vertentes, né? Ele realmente tem um conhecimento, exerce a função, um grande médium aí da área espiritual com conhecimento, cara, avassalador. Um abraço aí, bruxão aí de Santa Catarina. Eu vou chamar ele de bruxo. Eu perguntei pra ele o nome, ele não quis falar ainda, mas eu não vou falar também os mistérios do nome dele, né? Mas é o meu mano Isra, né? Um abraço aí pra você, meu irmão. E aí o que acontece? A linhagem de bruxas, né, é uma linhagem muito forte, né, voltada para vários fundamentos e conhecimentos antigos, né? E essas entidades, quando se manifestavam nos terreiros antigamente, a forma e os tratos de se cuidar era um pouco diferente, até mesmo os trabalhos ao qual os bruxos e as bruxas se manifestavam eram facilmente lembrados, né? Porque todos sentiam a presença e conseguiam entender que o que estava ali era completamente diferente de um Exu, uma Pombogira, né? Também não era pejorativo, como muitas pessoas falam, nomes como Quiumbas e Eguns, não. Era Eguns desencarnado, mas a linhagem de bruxo era uma energia única que se manifestava nos templos antigamente, que era completamente diferente da linhagem de Pombogira, tudo, né? Tive a honra de conhecer algumas entidades de bruxa, de médiuns exímias médiums, né, através da linha de Kimbanda das almas, né? E, cara, a forma de se cultuar, a forma de se a doutrina que elas pregam, que elas trabalham é diferente. E não é diferente da forma absurda que as pessoas imaginam, e muito menos ilegal, né? Que nem muita gente fala e gosta de falar, né? Que a Kimbanda pratica atos absurdos e fora do eixo racional também, né? Fora do eixo legal também, da legalidade pela lei, também não é assim. Vai de cada doutrina, pelo menos a que eu conheci, os ensinamentos, o fundamento é muito bonita a forma de trabalhar. E é muito nada fora da ilegalidade, uma coisa assim, como eu posso dizer. Cara, uma doutrina muito boa. A energia que você sente quando uma entidade dessa se manifesta em terra realmente não é brincadeira. Pra você que é tabaqueiro, as cantigas também são diferentes, tá? E a outra coisa também que o pessoal assimila muito em outras vertentes, respeito a outras vertentes e outras bandas, já vou falar a respeito disso, mas que a linhagem das bruxas, a linha das bruxas vem através da Pombogira Maria Mulambo. Rapaz, não desrespeitando nenhuma outra vertente, não desrespeitando outra linhagem, explicando que as pombogiras que são bruxas têm falangeiras que vêm sobre as ordens dela, numa hierarquia, tudo muito bem conversado no rumo da Kimbanda, numa linhagem de pombogira. Entretanto, linhagem de bruxa apenas, não vem da questão da Pombogira Maria Mulambo, tá? A linhagem de bruxas é uma linhagem independente de Kimbanda, independente de outras vertentes, de outras entidades. A linhagem dos bruxos é uma linhagem oculta e misteriosa que, cara, as pessoas que trabalham, nem as pessoas que trabalham têm tanta ciência assim de realmente qual é a ciência, né, de qual é o nome da onde eles vêm, mas é uma linhagem de bruxaria. Eu diria até que é uma banda independente, né? Como temos exemplo, algumas entidades ciganas que se manifestam na Kimbanda e outras vertentes também, com o fundamento, né? Mas eles são ali independentes com o mistério dele, do povo deles, né? A mesma coisa são os bruxos e as bruxas, né? Aliás, de bruxa é uma linhagem independente, que não tem uma ligação com determinadas pombogiras. Tem bruxa que é bruxa e acabou. E muito menos vem seguindo as ordens de uma pombogira. Principalmente como as pessoas gostam de hoje, e ainda mais como as pessoas elas gostam de ficar sempre colocando os nomes, né, das pombogiras Maria Mulambo, enfim, pombogiras conhecidas, nomes conhecidos. Hoje parece que as pessoas elas só querem padronizar a questão dos nomes. Cara, eu tenho por mim
que provavelmente, eu vou falar no dialeto bem comum para as pessoas entenderem. O manda-chuva, aquela pessoa responsável, aquele que manda mesmo, aquele que é aquela entidade poderosa a qual tantas entidades e espíritos obedecem, do outro lado espiritual, com toda essa, ainda mais na linhagem de bruxo, quem manda de verdade, se tiver alguém assim, porque é uma linhagem muito diferente da forma de trabalhar que conhecemos, né? O nome vai ser muito diferente, vai ser um nome muito diferente do que um nome padrão simples, assim, um título que nós colocamos, né? Como as pombogiras que nós conhecemos, que são só as conhecidas e outras, né? Não desrespeitando e falando a respeito desse fundamento, porque sim, tem bruxas que vêm a linhagem de Maria Mulambo, tem pombogiras Maria Mulambo que são bruxas, tem pombogiras que não são da linhagem de Maria Mulambo, não vêm da hierarquia da Maria Mulambo, entretanto elas são pombogiras também, independente de outras falanges que as pessoas pouco conhecem, que também vêm da linhagem de bruxa e trabalham com a linhagem de bruxaria, e são pombogiras, né? Agora tem bruxas que são apenas bruxas e acabou, né? E aí elas não são pombogiras, até a forma de se tratar e cuidar delas é diferente, tá? Então a linhagem de bruxa é muito diferente disso, tá? Agora eu vou falar a respeito dessa ligação de Exu com o bruxo, né? Eu vou falar das pombogiras, que o foco aqui é bruxas, né? Do assunto do canal hoje. Bruxas, né? As pombogiras e as bruxas. As pombogiras, elas são entidades femininas, né? Que com o passar do tempo respondem determinada energia dentro da lei da Quimbanda, né? Dentro de uma conversa, elas se manifestam e exercem determinada função. É uma entidade feminina, que quem conhece a história de pombogira sabe que elas começaram a se manifestar nos terreiros com o passar dos tempos. Entretanto, tem vários quesitos para que uma entidade feminina dessa se manifeste no terreiro, desde ancestralidade, aqueles que falam que pode ser um ancestral de há muitos anos atrás, né, de uma pessoa, quanto até mesmo um espírito que se familiarizou com determinada pessoa e acompanha aquela pessoa e acabou se tornando guardião e protetor, e protetora, né, protetora daquela pessoa, perdão, e aí acaba acontecendo isso, né, dessa questão de respeito, né? Por causa disso. As entidades femininas que se manifestam como pombogira, dentro da lei da Quimbanda, elas são um pouco diferentes da questão das bruxas em si, que também pode ter vários quesitos para estar acompanhando o médium, mas a forma de se cultuar e de trabalhar são diferentes, né? E o que acontece com isso? Temos algumas pombogiras que elas trabalham numa linha, que elas são pombogiras que não vêm da questão de bruxaria, elas fazem magia. Elas fazem magia, mas não quer dizer que tem a questão de ser bruxa, tem uma diferença aí. Elas fazem magias, fazem feitiços, né? As pessoas podem chamar como bruxas, mas elas têm uma linhagem delas, né? As ciganas não são bruxas, elas têm uma ciência do povo delas. Mas ela é uma outra conversa. Tem cigana que é bruxa, tem cigana que é bruxa. Entretanto, tem ciganas que seguem uma outra linha de uma ciência misteriosa, que também lida com aquilo que nós não conhecemos, que trabalha e exerce grandes funções, uma ciência diferente do que nós conhecemos aí, né? Como é o caso também, tomando exemplos de outras vertentes, os mestres, né, que o pessoal chama, que sabe que a forma de se tocar para os mestres são diferentes, é uma ciência diferente, né? Muda o contexto de trabalho do que nós conhecemos em outras vertentes, né? Então é a mesma coisa que acontece com a linhagem dos bruxos e das bruxas, né? E as pombogiras, que são entidades femininas assim, que elas lidam com esse quesito, né? Elas lidam com essa questão de trabalho, e os Exu, que elas trabalham dessa maneira, que elas podem ser bruxas, que elas trazem uma linhagem assim, muitas que foram até caçadas antigamente por serem bruxas, elas vêm com a questão de um trabalho. Entretanto, nem toda bruxa foi queimada, não, nem toda bruxa foi totalmente caçada, né? Teve-se as caçadas das bruxas, entretanto, tem bruxa que ela conseguiu trabalhar muito bem, ninguém pegou ela se virou muito bem, a linhagem dela, ela tocou o trabalho da vida dela da forma dela, né? E são linhagens diferentes, né? Por isso que eu falo, a linhagem de entidades, né, que nós conhecemos, e aí linhagens desconhecidas ao conceito das pessoas, o senso comum, tem que tomar muito cuidado para lidar, para não acabar falando, né, por exemplo, que o Exu tal manda em determinado local, sendo que não é bem assim que determinada função acontece, né? Principalmente
Exus que tem a questão de trabalho, uma fundamentação de trabalhador dentro da religião. Não estou menosprezando a força dessas entidades. Não estou menosprezando. Entretanto, né, que nem muitas pessoas falam que toda bruxa vem sobre as ordens de Maria Mulambo. Não. Aí calma, que a conversa é diferente. Né? Tem sim pombogiras que são falangeiras de Maria Mulambo, mas tem bruxa que não serve a Maria Mulambo, não serve a lei de Quimbanda, não serve a nenhuma outra lei, não serve a determinada fundamentação, e se ela pisa no chão é porque aquela lei se assemelha parecido com algo que ela acha aceitável e que ela acha condizente com aquilo que ela quer para poder se manifestar. Mas não quer dizer que seja a mesma coisa, né? E que nem aconteceu. Tinha ciência de bruxas há muito tempo, conheci através de um conhecido meu, que é justamente esse rapaz, que ele sim tem um fundamento absurdo de coisas da religião que já se perderam, que é esse compadre aí do Rio Grande do Sul, não, perdão, de Santa Catarina, né? Balneário Camboriú, né? Ele tem um conhecimento absurdo a respeito de bruxas. Conversei com ele há anos atrás, né? E conforme foi o decorrer do caminho, eu tive a honra de encontrar através da linha de Quimbanda das Almas, né? Porque aqui a forma de como foi falado é o respeito que se trata. Então, quando você respeita, a conversa é diferente, né? E aí eu tive a honra de encontrar, né, de poder tocar e saudar também uma bruxa, né, incorporada numa médium, e ela falando a respeito de como que eram algumas questões de algumas doutrinas que eu já não vou poder falar aqui, porque aí é fundamento oculto, mas que tem as suas bruxas, né, as suas entidades saibam que não, você não está louco, não é absurdo, não é coisa da sua cabeça, e muito menos é coisa que as pessoas colocam. Sim, existe a linhagem de bruxas, existe uma linhagem independente, e elas são um mistério até mesmo para as pessoas hoje em dia. É uma linhagem muito antiga que se manifestava muito antigamente, e hoje elas ficaram um pouco longe também por causa de tudo que está acontecendo na religião, né? E tem pessoas, até grandes médicos, que falam que bruxo não existe, que bruxa também não existe, né? A questão dos trabalhos vai muito além disso, né? Então, o mundo espiritual é muito mais vasto do que isso, né? E até mesmo isso aconteceu eu dando aula, né, de tambor para um grupo de pessoas não faz muito tempo, né? E um dos meus alunos, ele era aula sim de outra banda, de outra vertente. Escutem só, de outra banda, de outra vertente, mas o rapaz sentiu interesse de aprender a tocar tambor, né? E eu ensinando. E ele falou, né, a respeito, no meio de uma conversa assim, falou que a esposa dele, né, eu não vou falar nomes, não vou citar onde foi, para manter o respeito, mas que a esposa dele trabalhava com linhagem de bruxas, e ela não trabalhava apenas com uma bruxa, não, trabalhava com mais, falou o nome das entidades, e ainda falou que ela era uma energia totalmente diferente, que era aquilo que ele não entendia muito bem, e perguntou na questão um toque de outra vertente, como que se tocava, e aí ele falou que não encontrava nada a respeito disso, que as pessoas não falavam a respeito disso, e eu falei pra ele, não, você não está louco, e outra coisa também, não, é uma linhagem independente, uma linhagem que realmente existe. Do meio de tantos caminhos, o rapaz ele veio parar para ter aula justamente comigo, né? A qual eu podia falar simplesmente a mesma receita de bolo, né, que todo mundo fala, né? Falar, não, que vem sobre a linhagem de tal pombogira, que vem sobre tal isso, mas não. Chega de só querer padronizar e colocar as coisas. Principalmente chega de só os mesmos Exus, as mesmas pombogiras que o pessoal tanto leva pra frente, pô. Vamos respeitar o espiritual com respeito mesmo. Como que pode ser uma coisa tão simples assim, padronizada? Não tô dizendo também complicar tudo, mas colocar sempre o nome das mesmas entidades. Pô, e eu falei pra ele, fique tranquilo. E detalhe, a esposa dele trabalhava com pombogira ainda. Se eu não me engano era cigana, mas aí já não tenho tanta certeza porque realmente faz um tempo. Mas era uma pombogira independente, eram as bruxas que incorporavam na pombogira, não, incorporavam na mulher, eram outras. Eu não tive a honra de conhecer elas também, mas eu tive a honra de poder pelo menos falar para um aluno de tambor meu, falar, ó, é diferente, a questão dos toques são diferentes, a forma de se cultuar são diferentes, e muitas coisas você vai ter que fazer até ponto. Eu tenho pontos que eu canto pra linhagem de bruxa, caso precise, né? Mas isso daí a questão de cantigas é um pouco diferente. Entretanto, a linhagem de bruxas é uma linhagem independente, né?
Então isso daí é mais uma confirmação do espiritual de que você tem que fazer, de que tem que se tocar o trabalho de uma maneira um pouco diferente do que nós conhecemos, da questão das padronizando tudo, né? Bruxos e bruxas são uma linhagem independente daquilo que nós conhecemos, eles são independentes da quimbanda, são independentes de outras vertentes, entretanto tem uma similaridade em alguns quesitos, né, que eles acham uma familiaridade com alguns fundamentos, entretanto são uma linhagem que pode ser muito bem tratada independente, tá? E muitas dessas entidades às vezes não tem nenhuma ligação, dependendo como for, com os Exus e as Pombogiras que nós conhecemos, né? Se tiver uma ligação é por causa de um outro segredo, um outro oculto que eu não posso falar aqui. Mas entretanto, falando um pouco a respeito da linhagem de bruxas, né? Seria isso, né? Elas são grandes entidades aí, muitas grandes entidades femininas aí, e também espíritos de uma evolução absurda, que eles ensinam e fazem trabalhos, inclusive trabalhos que eu presenciei, que são rápidos e também muito fortes na forma de executar. E a forma de incorporação de bruxa também não é regra, varia muito, cada entidade, é por isso que eu falo, cada entidade tem um jeito, né? E se você escuta e você tem a ciência de que tem uma bruxa ou um bruxo, né? E você tinha dúvida se o que você está pensando realmente é certo, e você vai procurar as pessoas falar que você está louco, ou que você está louca, né? Com todos os respeitos da palavra, fique tranquilo, porque realmente existe essa linhagem, é uma linhagem que trabalha muito bem, né? E costuma ser uma linhagem até independente, e muitas pessoas não sabem nem como lidar, não sabem nem como cultuar, porque não chegaram a ter contato com o médium ou a médium incorporada nessas entidades, e muito menos perguntaram, né, sobre o que acontece, como que é um pouco de ciência desse mistério. É uma falange ainda muito secreta, nem falange, é um mistério, uma linha muito secreta, muito oculta, que pouca gente sabe, né? E eu tive a honra de ter um pouco, né, de conhecimento, né, de contato também com uma das médias e de uma pessoa que trabalha nessa linha, com uma bruxa espetacular, né? Eu não vou falar o nome por respeito e por respeito à entidade, mas ela também tem um nome bem conhecido, né, em algumas vertentes de Quimbanda aí, como a Pombogira também, muito bem conhecido, e muita gente conhece o nome dessa bruxa, porque ela tem um trabalho fenomenal. Eu não tenho nem o que dizer. Realmente esse é o nome a palavra que eu encontro para falar dessa bruxa fenomenal, né? Ela encontra um nome aí que muita gente conhece, né? Mas quem sabe um dia, né, eu não diga no canal, mas se eu for, vocês podem ter certeza que vai ser com a permissão da mesa, porque eu não sou nem eu vou dizer assim com todo o respeito à palavra besta, de tentar desafiar e fazer algo pisar fora de alguma doutrina de entidades tão fortes assim e que exigem um respeito tão grande. Oganda Sete Catacumbas aqui, né? Com o nome das mesmas, né? Oganda Sete Catacumbas aqui. Agradeço muito para você que acompanhou o canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aí no comentário. E se você também tem alguma experiência sobre a questão das bruxas, deixa aí um comentário para às vezes outro médium, né, que também tem essas dúvidas poder, né, e saber que tem outras pessoas também que tem uma espiritualidade que não está adormecida, mas uma espiritualidade que não consegue trabalhar em alguns lugares, e que muitos moveres aí está acontecendo para que as pessoas comecem a trabalhar, porque cada um tem sua missão, cada um sabe por que tem que trabalhar com a espiritualidade, né? E como o grande entidade fala, se não tem pessoas para desenvolver, os espíritos mesmos desenvolvem, porque eles não vão ficar esperando a boa vontade, às vezes, de um dirigente acertar e entender, trabalhar com aquilo que ele mesmo se comprometeu. Então, que é a espiritualidade e o mundo espiritual. O Oganda Sete Catacumbas aqui. Agradeço, salve o povo de Exu, salve o povo das bruxas, salve o povo dos bruxos, salve o povo das pombogiras, salve aqui, mano.